Barba Negra sempre revelou querer ser o rei do mundo e ele está disposto a tudo por isso. Mas seu verdadeiro plano para alcançar esse objetivo é libertar a criatura mais monstruosa de todo o One Piece, que está presa há mais de 3.000 anos. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Desde o início, sempre soubemos que o plano do Barba Negra é ser o rei do mundo. Ele não quer ser apenas o rei dos piratas, ele quer ser algo muito maior que isso. E ele vem traçando um plano muito detalhado. Primeiro, ele ficou décadas na tripulação do Barba Branca apenas para achar a Yami Yami no Mi, o que deu certo. Ele depois se tornou um Shichibukai apenas para invadir Impel Down e recrutar os maiores criminosos, e também deu certo. E agora ele sequestrou Garp para fazer de Hachinosu uma ilha afiliada ao governo mundial. Mas ainda falta algo, ainda falta aquele poder final para tornar tudo isso possível. E a verdade é que esse poder já vem deixando pistas espalhadas pela história desde o capítulo 22 de One Piece. E a ideia é bem simples, a Red Line, aquela enorme muralha que circunda o mundo, não é apenas uma parede de rocha separando os oceanos, ela é, ou abriga, uma serpente colossal adormecida, e Barba Negra desde o início da história vem montando o plano para libertá-la. E olha, parece exagerado, mas continua assistindo que faz todo sentido. Quando a Nami explica a Luffy o que é a Grand Line, logo no começo da história, ela descreve dois elementos que dividem o mundo, a Grand Line e a Red Line. A Red Line é uma imensa cadeia de montanhas que circunda o planeta inteiro em forma de anel. É literalmente a única coisa que existe em todos os mares ao mesmo tempo. E por décadas, sempre encaramos isso como um elemento geográfico do mundo, algo como um continente eterno que simplesmente está lá. Só que os gigantes de Elbaf sempre souberam que essa coisa não é apenas uma parede de pedra. No capítulo 129, quando Dory e Brog vão enfrentar o peixe gigantesco que bloqueava o caminho do Chapéu de Palha, Dory diz algo muito específico. Ele fala que a única coisa que eles não conseguem perfurar é a serpente encharcada de sangue. Isso foi lançado ali na história e ficou como uma daquelas frases misteriosas que o Oda planta sem dar uma explicação. O que seria essa serpente encharcada de sangue que os dois maiores guerreiros de Elbaf não conseguem perfurar? A resposta viria décadas depois, no capítulo 1153, quando Harald, o antigo rei de Elbaf, confirma em conversa com Ida, a mãe de Hairudin, que a serpente encharcada de sangue, a qual os gigantes se referem, é a própria Red Line. Então ficou claro que os gigantes realmente chamam a Red Line de serpente, e a encaram como a única coisa que não conseguem derrotar. E então o capítulo 1138 chegou e abriu uma camada ainda maior nessa história, quando o texto sagrado de Elbaf, o Harley, foi revelado. Harley é um texto dos gigantes que descreve 3 mundos que o One Piece já passou. O primeiro mundo é muito antigo, de pelo menos 3.000 anos atrás. O segundo mundo foi da época do século perdido, há 800 anos. E o terceiro mundo é o tempo atual. E Harley descreve um pequeno texto de cada um desses mundos. No texto que descreve o primeiro mundo, está escrito que o Deus da Terra, em fúria, junto com a serpente de fogo do inferno, cobriu o mundo em morte e escuridão, fazendo com que eles nunca mais se encontrassem. Essa serpente de fogo do inferno é mencionada no Harley como uma das forças que destruiu o primeiro mundo, e no texto o que dá a entender é que essa serpente realmente é um ser real, uma criatura gigantesca, tanto que no mural antigo de Elbaf podemos ver essa enorme serpente cuspindo fogo, tanto que até no seu centro tem uma listra e ao lado vários X, o que parece ser exatamente a representação da Red Line. A conexão com a mitologia nórdica também é interessante. O povo de Elbaf é inspirado nos vikings, e na mitologia nórdica existe a Jormungandr, a serpente do mundo, um ser colossal que circunda toda a terra, mordendo o próprio rabo.
De acordo com a lenda, quando Jormungandr solta o seu rabo é quando começa o Ragnarok, a batalha final do mundo. A Red Line circunda o planeta inteiro. O texto Harley fala de uma serpente de fogo do inferno que esteve presente no fim do primeiro mundo, e também tem uma conexão com Jormungandr, que quando solta seu próprio rabo se libertando, é quando começa a batalha final. Então Oda não está sendo nem um pouco sutil com isso. Fica claro que a Red Line é uma enorme serpente que está adormecida, até porque aquela muralha que circunda o mundo não é nem um pouco natural. Ela foi colocada ali, e basta alguém libertá-la para começar a grande batalha final de One Piece. A grande questão que fica então é: como uma parede de rocha é uma serpente? E existem 3 possibilidades para isso. A primeira é que a serpente e a Red Line são a mesma coisa, e que o ser se transformou em pedra, mas isso não funciona visualmente. Uma cobra petrificada manteria o formato do seu corpo. A Red Line tem lados retos e planos, e não se parece com um réptil gigante. Além disso, a fruta que petrifica, a Mero Mero no Mi da Boa Hancock, não converte alvos em massa de terra, ela os mantém com a mesma forma. Uma cobra do tamanho do planeta seria um cilindro e não uma parede. O que nos leva à segunda possibilidade, que a Red Line em si é a serpente de alguma forma não literal. Apenas uma representação simbólica, mas isso enfraquece o que o Harley descreve como algo acontecendo de verdade, e também com o mural de Elbaf, de uma serpente real lutando. O que faz mais sentido, especialmente combinando tudo, é a terceira opção. A serpente está adormecida dentro da Red Line, coberta por camadas e camadas de rocha acumuladas ao longo de milênios, assim como um ser ancestral que foi aprisionado lá. A Red Line seria sua prisão, e o que está preso ali dentro é o verdadeiro monstro. E a pergunta que segue naturalmente é: o que seria capaz de partir uma estrutura do tamanho da Red Line para libertar o que está lá dentro? E o mais interessante é que já tivemos a resposta para isso. No capítulo 552, quando Barba Branca aparece em Marineford, Sengoku faz uma declaração que ficou marcada na memória de todo mundo. Aquele homem possui o poder de destruir o próprio mundo. Esta frase foi repetida em material oficial, em adaptações e guias do mangá, usando os mesmos kanjis que descrevem o poder das armas ancestrais. Pensando de forma racional, a Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto, é devastadora. Mas destruir o planeta literalmente com terremotos seria um exagero muito grande. Vimos a fruta sendo usada muitas vezes. Ela destrói ilhas, ela cria tsunamis e ela pode até partir o ar. Mas o mundo em si, esse nível de escala nunca foi demonstrado de fato. Então por que esta reputação existe? O que faria Gura Gura no Mi carregar o título de fruta capaz de destruir o mundo por séculos de história? E a resposta mais coerente é porque ela é a chave, não o poder destrutivo em si, mas a capacidade de rachar a Red Line e libertar a serpente que está lá dentro. A Gura Gura no Mi não destruiria o mundo diretamente, ela abriria a porta para o que pode realmente destruir o mundo. A serpente que destruiu o primeiro mundo de One Piece há pelo menos 3.000 anos atrás. E quem tem a Gura Gura no Mi agora é o próprio Barba Negra. Barba Negra não escolheu a Gura Gura no Mi por acaso. Ele ficou na tripulação de Barba Branca por décadas. Ele conhecia a fruta melhor do que qualquer pessoa viva. E quando chegou o momento, ele planejou a morte de Tete, ascendeu dentro da hierarquia dos piratas e saiu atrás exatamente desta fruta. Não uma mais fácil de conseguir, não uma mais conveniente, especificamente a Gura Gura no Mi. O mural de Elbaf representa 2 seres colossais em batalha. De um lado, um dragão negro, do outro, a serpente de fogo do inferno.
Loki, que acabou de revelar sua fruta no capítulo 1174, parece ser o dragão desse mural, o próprio Nidhogg. Isso sugere que a serpente do outro lado é um ser igualmente real que estará presente na guerra final. Barba Negra declarou repetidas vezes que quer destruir tudo, que quer o caos, que esta é a era dele. E no Harley, o texto do Primeiro Mundo descreve exatamente isso. O Deus da Terra se enfurece e, junto com a serpente, cobre o mundo em morte e escuridão. Fúria da Terra, escuridão cobrindo tudo. Isso é quase que literalmente a combinação dos dois poderes do Barba Negra, a Gura Gura no Mi e a Yami Yami no Mi, terremotos e escuridão absoluta. O Oda está desenhando esta sombra há muito tempo. Barba Negra é o equivalente moderno do que aconteceu no fim do Primeiro Mundo. Inclusive, existe um paralelo muito interessante que ajuda a entender como isso se encaixaria na guerra final. O Oda está desenhando essa sombra há muito tempo. Barba Negra é o equivalente moderno do que aconteceu no fim do Primeiro Mundo. E se Luffy foi revelado como deus do Sol Nika, isso mostra que também existem outros deuses que são mencionados no texto sagrado de Harley, e Barba Negra pode ser exatamente o deus da Terra. Inclusive, existe um paralelo muito interessante que ajuda a entender como isso se encaixaria na guerra final, e ele já apareceu na história, ainda em Skypiea. O arco de Skypiea tinha dois tipos de ameaça acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, Enel e seus sacerdotes, o poder autoritário e opressor da ilha. Do outro, Nola, a cobra gigantesca que não pertencia a ninguém, não tinha lado e simplesmente destruía tudo ao redor durante a batalha. Nola era tão poderosa que ninguém conseguia detê-la, nem Luffy, nem Zoro, nem Viper. Luffy passou boa parte do segundo ato de Skypiea literalmente dentro da cobra. O Oda nunca planta elementos assim sem uma razão, e Enel claramente é uma referência a Imu, e existem dezenas de pistas disso espalhadas pela história. Um ser que se acha Deus e quer dominar todos. Já a cobra de Skypiea é um ensaio do que veremos na guerra final, uma força de destruição pura que não é subordinada a nenhum dos lados, e precisa ser contida separadamente enquanto a batalha principal acontece. A diferença é que na guerra final, a cobra não terá o tamanho de uma ilha, terá o tamanho da Red Line. O que torna essa ideia interessante é que ela resolve um grande problema futuro da história. O Loki é absurdamente poderoso. Na sua forma de dragão que o capítulo 1174 revelou, Loki seria praticamente impossível de posicionar em combate individual contra qualquer personagem existente, sem parecer forçado. Mas se a serpente da Red Line é libertada, Loki finalmente tem um oponente à sua altura, um confronto que faz sentido tanto em escala quanto em simbolismo, porque esta batalha já aconteceu no passado. Nidhogg já enfrentou a serpente como o mural mostra, então esta batalha poderia se repetir. A serpente seria o papel central de Barba Negra na guerra final. Ele liberta o monstro, Loki contém o monstro e enquanto isso acontece, Luffy tem que lidar com Imu. E depois que o caos de Imu e da serpente for resolvido, Barba Negra emerge do resultado como vilão final. Um personagem que absorveu o que sobrou, que une destruição e domínio, que representa tanto o caos do primeiro mundo quanto a opressão do segundo mundo numa figura só. É assim que o One Piece fecha o círculo. A guerra final não precisa escolher entre derrotar o mal autoritário e o mal destrutivo. Ela terá exatamente os dois, e a derrota dos dois separadamente preparará o terreno para o confronto final com alguém que é ao mesmo tempo as duas coisas. Barba Negra não quer apenas o poder, ele quer que o mundo entre na escuridão total, e a serpente que dorme dentro da Red Line é exatamente a ferramenta que ele precisa para conseguir isso. Mas então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu conto muito com seu like, porque isso é uma ajuda gigantesca. E também se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo novo como esse. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!